Sexta-feira, você sabe, é dia de Café com Verdade, o nosso podcast aqui do Grupo Cidade, sempre sobre política, para terminar a semana atualizados sobre o que está rolando no mundo da política. Eu sou o Thiago Lima, tenho o prazer de estar aqui. Estamos no Spotify, no YouTube, trechinhos na TV Cidade e também na Jovem Pan News Fortaleza. Hoje estou recebendo aqui, eu não combinei com ela de se posso chamar de você ou de senhora, mas é a Bela Carmelo, vereadora. Vou combinar aqui. Pode chamar de você. Pode chamar de você pelo cargo que você exerce, tem o ritual, né, obviamente, mas muito jovem e eu já sou quase um senhor de idade, vou chamar de você. Bela, prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeira entrevista que você participa depois de assumir o mandato, né? Justamente, obrigada, Thiago, é um prazer estar aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu sempre fujo de entrevista porque eu sou bem tímida. Mas estamos aqui, vai ser tudo bem. E, na verdade, assim, ó, eu sou tímida antes. Quando eu começo a falar, Thiago, eu não paro mais, tu pode me cortar, pode chamar de você. Eu sei que existe o rito do cargo, mas a gente fugiu dos ritos desde antes da campanha. Então, assim, não tem problema, pode ficar bem à vontade. Vamos lá, então. Vamos começar, então, o que foi que te motivou, Bela, a ser candidata a vereadora? Foi uma influência do Carmelo ou você já tinha esse desejo? Como foi que surgiu isso? Na verdade, muita gente acha que foi ele que me botou, que ele que quis que eu fosse candidata, e não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Ele não gostaria que eu fosse candidata, desde o começo. Foi uma missão mesmo. A gente se conheceu dentro da política, então eu já era envolvida, bastidores, eu gostava da militância, eu gostava muito de estudar sobre política, mas nunca me imaginava como parlamentar ou então ocupando qualquer tipo de cargo. E aí foi uma missão mesmo, a gente estava aqui, fomos para Brasília para gravar um podcast do PL Jovem, e aí aquele voo da madrugada que você chega lá bem de manhãzinho, o Carmelo subiu pro hotel para dormir, eu fui tomar café. Tava tomando café, chegou uma moça, sentou na minha mesa, começou a conversar. Aí ela, tu conhece a Michelle Bolsonaro? Aí eu, claro que eu conheço. Não, mas pessoalmente, não conheço ainda. Não, peraí que eu vou marcar uma reunião. Pegou o telefone, marcou a reunião, 4 horas, vai lá no partido. Assim, rápido? Assim, e eu assim, eu nem terminei meu café, eu saí correndo, subi, acordei o Carmelo, falei, amor, tem uma reunião com a Michelle hoje, 4 horas. Aí ele, você tá louca, reunião com a Michelle assim, ela é super ocupada, como é que uma pessoa do nada vai marcar sem nem te conhecer? Porque a pessoa não sabia que eu era a esposa dele. Aí, ele, peraí, vou falar com o secretário dela, falou. Ele, não, tá aqui, 4 horas, Isabela. Aí eu, amor, o que eu vou falar agora com ela? Amor, é muito rápido, é muito apressado, eles recebem muita gente por dia, então assim, você vai entrar, tirar uma foto e a gente sai. Depois a gente passa lá no Bolsonaro e tudo, beleza. Chegamos lá, eu, oi, Michelle, a gente pode tirar uma foto? Ela, não, peraí, entra aqui. Bela, aí começamos a conversar. Eu achei que ia ser super rápido, foi quase 2 horas de conversa, a gente falou sobre tudo, desde antes da presidência, várias coisas que ela passou também. E aí ela falou, você é nossa candidata. Aí eu, não, tu entendeu errado, a gente tá procurando nosso candidato. Ela, não, você é nossa candidata. Carmela, ela é nossa candidata e tal. E o Carmelo, olha, Michelle, eu não quero que ela seja. O pessoal lá fala. Porque eu andava com o Carmelo na rua, as pessoas falavam, você vai ser candidata? Tudo. Eu, não, gente, não vou não, Deus me livre. E aí ele falou, o pessoal lá fala, mas só que eu não quero colocar ela nisso. Eu sei o tanto que é exposição, o tanto que é estressante. Eu não quero botar a pessoa que eu mais amo pra viver essa parte tão estressante. E aí foi quando a Michelle falou pra gente, olha, eu não tô na política porque eu quero. Eu tô aqui, eu já estava vivendo a política com o Jair e eu não podia fazer nada. Então agora que eu estou à frente de um movimento, eu posso fazer muito mais. A Bela já vive com você toda a parte ruim da política sem poder fazer nada. Então se ela tiver um cargo, um mandato, ela pode fazer alguma coisa. Não me convenceu de cara. Voltei pro hotel, falei pro Carmelo, eu não vou ser candidata de jeito nenhum. Você fala com a Michelle, você arruma alguém, eu não vou ser candidata. E como foi esse convencimento? E aí o Carmelo, ele também não queria, a gente ficou pensando. Mas aí depois, com o tempo, a gente voltou pra cá e tal, eu fui pensando, cara, eles passaram por tanta coisa, enfrentaram e ainda enfrentam tanta coisa. Pelo Brasil, pela liberdade, pelo partido, pela gente mesmo. Como é que eu vou negar uma convocação tão simples assim, seja candidata na sua cidade? Eu falei, amor, tá bom, serei. E aí foi muito assim, mas eu falava pra ela, Michelle, eu não consigo falar em público, eu sou muito tímida, eu não consigo me expressar assim tão bem. Eu converso com as pessoas, mas assim, eu não consigo me expressar publicamente. Ela, não, Bela, assim, era comigo também, vai dar certo. E aí foi indo, foi dando certo, fui conseguindo falar em público, fui falando na tribuna, fui falando em vídeo, e aí foi dando certo. E tá aqui hoje no podcast com a gente. Você se considera uma conservadora? De direita, você já falou, já vi suas redes sociais e acompanho tudo na política aqui do estado. Mas se considera conservadora, uma pergunta, o que é ser conservadora e acha que sofre preconceito por ser?
Olha, especialmente dentro da política, muito. Porque você é jovem, você não pode ser conservador. Você é mulher, você não pode ser conservador. Você tem que ser feminista. Então, assim, especialmente dentro da política. Fora do ambiente político em si, não muito. Mas de direita, conservadora, a gente quer conservar aquilo que é bom, aquilo que deu certo. Independente do que eles gritem por aí. Eu sei que na Câmara vive dando o que falar esse negócio de ser conservador. Mas, enfim, né? Nem Jesus agradou todo mundo, a gente não vai agradar também. A gente faz um embate muito sério lá na Câmara, com muito respeito também. Posso dizer que eu não tenho intrigas pessoais com nenhum dos parlamentares que estão ali. A gente faz realmente um debate muito ideológico, sem levar para o pessoal. E tem dado certo? Você acha que tem conseguido manter boas relações? Eu vou dar não vou entregar o nome, mas uma pessoa que eu já entrevistei já falou aqui, olha, a gente se dá bem em relação é uma pessoa de esquerda e falando a respeito da turma da direita. A gente se dá bem, às vezes é até incômodo ter que discordar da pessoa, mas a relação é saudável. Você também considera assim, que é uma relação saudável, civilizada? Completamente. No começo eu achava que não seria. Eu me considero bem radical naquilo que eu acredito. Se eu acredito naquilo, eu vou até o fim e não tenho que mude. Então, eu achava que ia ter algumas dificuldades, até porque ali a maioria é bem convicto daquilo que acredita. Especialmente a galera do PT e do PSOL. Mas, assim, eu posso até citar nomes. A bancada toda do PT. Dr. Vicente, professora Adriana, Mari Lacerda e a Glailson, não tem problema com nenhum deles. A gente chega, se cumprimenta, tira uma brincadeira e temos os nossos embates. A gente não concorda em quase nada. A gente tem nossos embates na tribuna e a gente tira nossas brincadeiras fora da tribuna, que às vezes são até mais pesados do que o embate da tribuna. Mas a gente leva tão leve que acaba não ficando um clima chato. Eu sei das convicções deles, eles sabem das minhas, e eu acho que é muito saudável para o ambiente democrático essa divergência. Então, às vezes, tem algum ponto que a gente discute, chega no fim da discussão, a gente fala, olha, nesse ponto aqui, tu realmente tá certa, mas naquele ali, tu errou. Então, a gente, às vezes, consegue chegar em alguns consensos diferentes dentro desse ambiente democrático, dessa discussão. E realmente fica zero clima chato ali dentro. Existe no Brasil, há alguns anos, o que a gente chama de polarização. Existe um público, aí não há uma pesquisa sobre isso, que quer sair dessa polarização, né? Que você está falando aí que no parlamento existem as diferenças, mas fora da tribuna, obviamente, ninguém vai ser inimigo, né? Você acha que a impressão que a gente tem é que a população não entende isso? Enquanto os líderes têm suas divergências, mas tem um nível mínimo de civilidade, na população isso não acontece? É pai que não fala com filho, né, a família se separa por causa disso? Você vislumbra o momento que vai chegar que essa polarização vai perder a força e as pessoas vão poder conviver em harmonia, minimamente? Eu acho que esse negócio de terceira via não funciona. Eu acho que as pessoas têm que ter lado e pronto. A terceira via eu acho que não funciona. Mas a polarização dentro da família eu acho que é muito prejudicial. Muito, muito, muito. A gente vive isso dentro da nossa família. O Carmelo, na dele, tem essa questão também. E a minha também. A família do meu pai, essencialmente, é de esquerda. A maioria deles. E no comecinho, algumas pessoas deixaram de falar comigo, ficou aquele clima chato. Então, até que eu pudesse dar essa volta e falar, pessoal, ainda é a mesma Bela, eu ainda sou a prima, sobrinha de vocês, eu ainda sou a mesma pessoa, eu só exponho aquilo que eu acredito e vocês também, tá tudo bem? Demorou um pouco, e demorou um pouco para eles entenderem que eu estaria ok com o posicionamento deles. E eu acho que é isso que falta na maioria das pessoas hoje. Tudo bem você discordar. Tudo bem você acreditar numa coisa, eu em outra, e a gente é família e tá tudo bem. A gente pode conversar sobre isso sem que se torne uma briga. Então, eu espero muito que um dia as famílias possam entender isso, até porque a gente é 100% família, e de jeito nenhum a gente quer que essa questão política vire briga. Mas para que possa ser realmente uma conversa saudável dentro de casa. Lá em casa é assim hoje, é uma conversa saudável dentro de casa. Um ou outro realmente não entendeu e tá tudo bem também, deixa eles no tempinho deles, mas a maioria das pessoas, tanto na minha casa quanto na casa do Carmelo, essa questão política é tranquila. E a gente pode dialogar sobre isso com as nossas divergências, às vezes um convence o outro e pronto, a gente vive com essas diferenças. Esta é a vereadora Bela Carmelo, do PL, conversando conosco aqui no Café com Verdade.
Você teve uma votação importante, expressiva para vereadora em 2024. Está no seu primeiro ano de mandato. O futuro já começa a passar pela sua cabeça aí? Os planos? Ou outras pessoas já falam, assim como a Michelle Bolsonaro falou com você, você vai ser a candidata. Futuramente você já pensa em alguma coisa ou está muito focada em cumprir esse mandato ou nos desafios que tem por lá? Tiago, a minha votação foi realmente uma surpresa, mas não foi pouca, não. As pessoas dentro do partido me botavam na chapa com 7, 8 mil. Eu, andando pela rua, vendo as pessoas, eu pensava, no máximo uns 12 mil. Quando abriu a urna, quando foi passando, quando, assim, passou de 15, eu já não sabia mais o que fazer, o que contar, eu não esperava, realmente. É uma responsabilidade muito grande, eu fico muito feliz, mas é uma responsabilidade muito grande. Com essa votação, surge dentro da classe política e na população também o desejo de que eu venha candidata nas próximas eleições. Não é uma coisa que eu paro para pensar. Eu tô dentro da política, você também, a gente sabe que esse assunto eleições, ele ronda a gente 24 horas. Você sai de uma eleição, já estão falando da próxima. Mas o que eu tenho falado para todo mundo, os meus colegas de partido que vêm falar comigo sobre isso, os meus eleitores que vêm falar comigo sobre isso, as pessoas que me apoiam e são de outros municípios, estou muito focada nesse mandato. Eu fui eleita com uma votação muito grande para esse mandato. Então, eu não acho ainda que é tempo de ficar pensando numa próxima eleição, enquanto eu ainda tenho tanta coisa para fazer agora. Não descarto a possibilidade, pela votação e pelo que as pessoas me falam, me pedem na rua, mas não é uma questão que eu tenho me preocupado agora, que eu tenho botado minha energia por agora. Eu tenho um líder também que é o meu líder na minha vida pessoal e na minha vida política, que é o meu marido, Carmelo. Essa decisão também passa por ele e a gente também não conversa muito sobre isso. Ele é candidato a deputado federal ano que vem, né? A gente pretende que ele seja candidato. Então, ele será o meu deputado federal. Essa é a minha única certeza sobre o ano que vem. Se eu sou candidata, ainda não. Mas se eu não for candidata, a gente vai apoiar o nome aí bem, bem bom. Vamos pegar esse gancho, então, de 2026. Dentro do PL, como estão as conversas para a decisão de 2026? Especialmente no Senado. O Senado parece que vai ter uma importância muito grande em 2026. O PL já tem uma definição ou já tem uma conversa bem avançada para essa candidatura ao Senado? Os nomes mais falados, Priscila e Alcides, como é que está hoje o clima e o que se conversa no PL? Não é dúvida para ninguém que o presidente Bolsonaro, a prioridade dele é o Senado. Então, precisamos fazer o senador aqui. Lá atrás, o André falou sobre o pai dele ser o candidato, Alcides, e ele foi lançado como pré-candidato, né? Mas há uns 2, 3 meses, um evento de mulheres lá em Brasília, a Priscila, que é a vice-presidente do PL Mulher, junto com a Michelle, foi lançada nesse evento junto com a Michelle e com o presidente Valdemar. Então, existem esses dois nomes, são nomes fortes, são nomes competitivos. Não sei se nós teremos os 2 espaços para o Senado na vaga da oposição. A política é feita de acordos. Pode ser que a gente tenha que abrir mão de uma das vagas para construir alguma coisa na chapa de governo. O que a gente precisa realmente é ganhar. Não dá para a gente continuar na mão desses caras aí. Então, a preço de hoje não está definido 100%. Tanto a Priscila se posiciona como pré-candidata quanto o Alcides, mas são 2 candidatos muito bons que a gente tem por aí. 2026 parece que já chegou, né? Vai ser uma disputa importante no ano que vem. Bela, ainda nesse tema, você acha que Fortaleza, em 2024, a eleição tão disputada, com o prefeito Evandro Leitão ganhando por uma diferença mínima aí de 10 mil votos, isso demonstra que acho que é mais Fortaleza, o interior é um pouco diferente, a impressão que eu tenho. Tem um sentimento de crescente do que a gente chama hoje, eu não gosto dos termos direita e esquerda, mas do que a gente chama de direita, é uma alternativa ideológica? Você acha que isso é um movimento que está em crescente? Se for falar de direita e esquerda, a gente fica com a direita mais na capital, mais concentrado na capital. Mas se for falar desse sentimento de mudança, de não querer mais o que está aí, de não querer mais os antigos governantes, que na maioria é PT, é a galera deles ali, a gente vê também no interior. A gente teve agora lá em Juazeiro o primeiro prefeito reeleito da história. E ele não está alinhado com o PT. Ele, inclusive, concorreu contra o cunhado do Camilo Santana, Fernando Santana. Botaram todas as forças lá e não conseguiram ganhar do prefeito. Então, no interior, nós temos esse sentimento de mudança, mas que não se define tanto com direita e esquerda.
O que eu costumo falar muito é que, no interior, as pessoas que a gente encontra que falam, eu sou de esquerda, eu apoio Lula, normalmente dizem isso sem saber o que é isso. Quando você pergunta para elas sobre aborto, sobre liberdade, sobre propriedade privada, elas são totalmente à direita. Mas elas acreditaram naquele papo, o Lula ajudou os pobres, o Lula trouxe água pro Nordeste, quem sabe que, enfim, não é nada disso. Então, no interior, acho que a gente não pode falar muito de direita e esquerda, mas aqui na capital, a gente viu muito, muito claro. Inclusive, a base do prefeito e o prefeito se comportam como se eles tivessem ganhado com maioria, como se eles tivessem, assim, 90% da cidade. Eles são soberbos num nível que, assim, é até difícil de engolir. Eles não entenderam que, assim, 10 mil votos, com 5 mil votos a mais, nós teríamos levado. Então, eles não têm toda essa vantagem aí, que eles têm se comportado, mas agem assim. Então, têm sido bem soberbos. E eu acho que aqui na capital as pessoas já acordaram. Especialmente na capital. No interior, ainda mais o sentimento de mudança, sem ideologia, sem muita ideologia. Só para contextualizar para o nosso espectador e ouvinte, quando eu mencionei Priscila e Alcides, são Priscila Costa, vereadora de Fortaleza, e Alcides Fernandes, pai do André Fernandes, deputado estadual. Só para a gente contextualizar. Aqui a gente fala um pouquinho do CPF, menos do CNPJ. Quando o Carmelo veio aqui, ele comentou, ele falou do processo de emagrecimento que ele passou, no tratamento que ele fez. Como é, Bela, essa rotina de 2 políticos em 2 casas diferentes, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, e essas coisas do dia a dia? Porque, por estar na política, é claro, óbvio, as coisas da vida não se isentam, né? Como foi esse momento para vocês? Exercício, alimentação, imagino eu, como é que foi isso? Primeiro veio o meu emagrecimento. Um pouco antes da campanha, eu cheguei num peso que eu nunca tinha estado antes. E eu falei, meu Deus, eu preciso realmente tomar um rumo na minha vida, voltar pro meu peso normal. E comecei a treinar e fazer minha alimentação mais certinha e tudo. Sem uma dieta muito certa, mas me alimentando melhor. E quando chegou a campanha, eu mantive isso. Então, era uma coisa sagrada. Todos os meus dias de campanha, eu acordava de madrugada para ir treinar. E era também meio que minha válvula de escape dos estresses da campanha. No meio da campanha, começou o bloco do 22, do André. E a gente corria todo dia 3, 4, 5 quilômetros atrás de um carro de som, suando horrores, todo suado, assim. Então, eu fui emagrecendo na campanha de um jeito muito, muito doido. Eu não conseguia comer muito, ficava naquela correria, esquecia de comer. Então, só na campanha eu perdi 21 quilos. Nossa, muito. Sem em remédio, 3, 4 sem nada. meses? Em 45 dias eu perdi 17 e no segundo turno eu perdi 4. Só que no processo todo foram 34 quilos. Como é que Quando faz eu falo isso aí? 34 quilos, ninguém acredita. Campanha pra... Todo mundo pergunta, fala, entra uma campanha, minha filha, é estresse. E aí, quando eu comecei a emagrecer muito, o Carmelo falou, peraí que eu vou também. Ele também já tava num peso que ele nunca tinha chegado, fez o tratamento, e aí foi junto, eu sempre tentando levar ele pra academia, tentando, consegui em determinado momento. Agora, recentemente, consegui levar ele pro nutricionista, a gente tá fazendo nossa dieta certinho. E todo dia eu mando a marmitinha dele, pego a minha, faço café da manhã, a gente faz o jantar. Ontem eu tava cozinhando a sopa dele do jantar. Você cozinha? Faz a comida em casa? Cozinha. Eu adoro cozinhar, adoro. Não consigo cozinhar tanto no almoço, porque normalmente eu tô na câmara, mas sempre que eu posso, eu adoro. Adoro cozinhar coisas mais gordinhas, menos saudáveis. Mas tudo bem, o saudável a gente cozinha também. Hoje eu tava almoçando com ele lá no escritório. Eu falo, pra gente conseguir almoçar junto, a maioria das vezes é no escritório. Eu levo nossas marmitas, a gente almoça lá e hoje a gente tava lá. Agora, os 2 estão na dieta, os 2 estão nos treinos. Agora eu entrei pra corrida. Eu sou meio maluca das ideias. Entrei pra corrida, tô fazendo um bocado de coisa, tô meio doida aí, mas não tô mais tentando emagrecer, não. É só manter. Bela Carmelo, conversando conosco aqui no podcast, vereadora por Fortaleza, pelo PL. Essa identidade com o Bolsonaro, obviamente, regimentou muitos eleitores para vocês. Digo vocês, o PL de um modo geral. Vocês ainda acreditam? É um discurso elaborado que ele vai ser candidato, o Bolsonaro vai ser candidato em 2026 à presidência? Ou é uma estratégia política? Vocês estão crentes ainda mesmo que poderá haver uma reversão mesmo diante do cenário, Bela? Tiago, é o seguinte, toda vida que me perguntam isso, minha resposta é a mesma. Cara, tiraram um cara de dentro da cadeia para ser candidato. Bolsonaro tem um processo de inelegibilidade. O que é que pode ser tão maior do que tirar uma condenação? Então, assim, se colocaram o Lula para ser presidente de novo, por que não poderiam colocar Bolsonaro? Então, ele é a nossa opção A, B e C.
até o momento, e aí mais pra frente, se ele não se tornar elegível de novo, se ele não conseguir ser candidato, o que eu acho um grande golpe. Vivem falando aí do 8 de janeiro, golpe, não sei o que. Pra mim, golpe é uma eleição moldada. Uma eleição onde o maior líder da oposição não pode participar daquela eleição. E aí isso mostra muito da força do Bolsonaro. Porque eles estão... Qual é o medo deles? Se eles não têm medo, liberem o cara pra ser candidato. Bota na urna, vamos ver. Deixa o povo decidir. Mas se você precisa tirar o cara da eleição para que você garanta a sua eleição, ou que para você tentar garantir a sua eleição, me mostra o tamanho do Bolsonaro, o tamanho do medo deles. Atualmente, a nossa opção A, B, C, D, e aí conversa sobre outros nomes só lá na frente, realmente, se ele não for elegível. Mas é bem possível tirar o cara da cadeia, né? Que pautas você não negociaria com a esquerda? A gente mencionou aqui, você falou que o pessoal do interior gosta do Lula, mas quando fala-se em alguns temas, essas pessoas dizem não sou a favor disso. Que pauta é inegociável para vocês da direita, para o PL, para você, Bela? Thiago, acho que todas as pautas que eu defendo, eu não consigo negociar aquilo que eu acredito. Nunca consegui. Desde pequeno, eu Mas sempre na política é muito... preciso haver uma maleabilidade, em alguns temas periféricos, pelo menos. Não. Assim, existem algumas coisas que eu já votei com o prefeito. A extinção da taxa do lixo foi uma delas. Ontem, a cessão de um terreno para construção de uma paróquia associada à Paróquia da Glória foi outra delas. Existem temas que eu voto com o prefeito, mas não é abrindo mão daquilo que eu acredito. Mas porque ele botou alguma coisa que eu acredito. Então, cara, abrir mão daquilo que eu acredito nunca esteve dentro do meu limiar de possibilidades. Quando eu fui entrar na política, em toda essa conversa e tal, eu falei, pessoal, eu não estou disposta a negociar nada. Nada. Eu não estou disposta a abrir mão daquilo que eu acredito para poder ficar bem com fulano, para votar nesse projeto, porque... Não. Eu vou votar de acordo com as minhas convicções. E tem sido assim até aqui. No começo ainda me pediam para votar uma coisa ou outra. Hoje eles nem pedem mais. Quando eles sabem que não é uma coisa que eu acredito, eles realmente nem pedem mais. Então, assim, eu acho que eu não abriria mão de nada daquilo que eu acredito para negociar, não. A religiosidade, você acha que ela influencia? Porque quando a gente fala, por exemplo, pautas como aborto, isso tem muito um público, acho que evangélico principalmente, mas católico também, que fica contrário, né? E as pessoas que se declaram sem religião ou outras religiões que não têm esse fundamento, apoiam. Você acha que a fé, e aí acho que a fé cristã entra muito nisso, ela influencia também na decisão das pessoas nessas pautas que a gente está falando? Também, porque a religião, ela tá muito ligada com a nossa personalidade, com aquilo que a gente acredita também. Mas a questão do aborto, por exemplo, não é uma questão de ser cristão ou de ser qualquer outra coisa. É uma questão biológica, sabe? Se você vai normalizar e você vai legalizar que uma mãe mate um bebê no ventre, então você pode legalizar qualquer tipo de assassinato. Se uma mãe pode matar seu filho, então qualquer pessoa pode se matar, sabe? Quem deveria estar cuidando daquela vida pode matar ela. É uma questão muito biológica também. Porque só é vida a partir de tantas semanas. Se não fosse vida antes, como é que ia se desenvolver? Essa galera defende a vida do porco, a vida do boi, é vegano, é todo mundo, mas a vida de um bebê não é importante. Que o corpo da mulher vale mais. Aí, assim, é uma coisa que eu sempre falo, meu corpo, minhas regras. Tá bom, mas não é seu corpo. É um outro corpo que tá dentro de você. A questão do aborto realmente é uma outra coisa que é inegociável, não adianta. Não tem a ver com religião. Eu sei que muita gente fundamenta pela religião. E pode ser fundamentado pela religião. Mas é muito fundamentado pela parte biológica também. É muito fundamentado. Se você for ver todos os estudos, o começo do desenvolvimento, tudo, a biologia humana ela é incrível desde o comecinho, desde o momentinho que se junta. É tudo muito perfeito para você dizer que não é uma vida aquilo ali. Então, assim, a religião ela influencia, mas ela não é a justificativa de tudo. Falando nesse assunto, aqui a gente fala do CPF, tá, Bela? Vocês têm planos dentro desse mundo da política de futuramente aumentar a família? Temos, a gente quer muito ser pai. E aí, futuramente, que eu digo, é daqui a pouco. A gente sempre foi aberto à vida. Quando a gente casou em 2021, desde sempre fomos abertos à vida. E aí, nesse período, eu descobri uma endometriose
Descobri em 2023, eu acho. Na campanha de 22, a gente perdeu um bebê no meio da campanha. E aí, eu, sem entender, eu nem sabia que eu tava grávida. Eu descobri já perdendo, foi aquela confusão no meio da campanha e tudo. Investiguei, mas não... Ah, não, com uma perda só a gente não investiga e tal, passou. E aí, eu sentia muita dor, tinha muito sangramento. Fui ver o que que era. E era endometriose muito profunda. Tinha pegado vários órgãos já. E aí, no ano passado... Foi. Começo de 24, eu fiz a cirurgia, tirei todos os focos de endometriose, deixei tudo limpinho, tudo pronto. Mas logo em seguida entrei num processo super estressante, que é o processo da campanha. Então, bagunçou tudo, bagunçou hormônio, bagunçou tudo. Eu fui começar a me ajustar de novo, agora no mandato. E aí, quando Deus quiser enviar nossos nenéns, ele envia aí, mas a gente quer muito. Bela, te agradeço muito por vir aqui, por abrir o coração, inclusive, falar conosco. Foi um prazer. Espero que tenha gostado. Ela vai, você sabe, quem vem aqui no podcast vai para a Jovem Pan News Fortaleza, que lá a conversa é mais hard. Te agradeço muito pela atenção, por ter vindo, gostei. Espero que tenha gostado também. Bela. Muito obrigada, Thiago. Olha, vou dizer, foi muito bom, foi muito bom. Eu só tenho a vergonha de vir, mas depois eu gosto. Gostei muito e muito obrigada por abrir as portas. E você aí já sabe, dá o seu cliquezinho aqui no aviãozinho, manda para todo mundo. Estamos no Spotify, no YouTube, sempre com trechinhos na TV Cidade, também na Jovem Pan News Fortaleza. Muito obrigado pela companhia aqui no Café com Verdade. Até a próxima. Tchau, tchau.